Toda grande história começa com um simples gesto. E a nossa começou com uma indicação. Lá por 1963, foi então quando um vizinho do meu avô veio passear em nossa casa e ele, entre família ali conversando, meu avô tinha um problema muito sério de saúde. E ele falou assim: compadre, eu vou indicar para o senhor um programa que tem de um bispo na Rádio Tupi de São Paulo, que tem um programa e usa uma água, e essa água é um remédio muito especial. Aí foi quando nós começamos o programa Hora Milagrosa. Ó, prezados e amados ouvintes, já pela primeira vez que escutamos o programa Hora Milagrosa, que fizemos uso da água ungida, eu, o meu avô e a minha avó, nós três na casa. Cada um tomou um pouco daquela água e saímos para o trabalho. No final do dia, chegando à noite, quando já perto na hora de nós ir se deitar, lembramos de novo da água ungida. Aí tomamos água ungida novamente e ele falou assim, o meu avô: ó, desde o momento que eu tomei aquela água ungida, eu senti um grande alívio nesse problema que ele tinha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e palavras dele: esse programa é santo, esse bispo é um homem santo que está falando para nós. Aí então começamos a ouvir todos os dias o programa Hora Milagrosa. Eu relato esses assuntos para os irmãos porque é fundamental, porque foi lá nessa época que começou entre a nossa família, a família do meu tio, o tio Rufino Correia Leite, nossa irmã, minha tia Ildes Correia Leite e sua família, ouviu o programa Hora Milagrosa. E assim seguimos por em torno de uns 10 anos, nós ouvindo o programa Hora Milagrosa e participando assiduamente de todos os dias, com muita devoção, na hora do programa. Aí foi quando lá por 1973 surgiu a primeira reunião em Chapecó, lá no bairro Santa Maria, próximo ao colégio. Lá. Nós com aquela ansiedade, aquela curiosidade e aquela vontade muito grande de conhecer uma reunião da Igreja Apostólica, se reunimos. Eu, o meu avô, esse meu tio, Rufino Correia Leite, a minha tia, a nossa irmã Ildes Correia Leite, e fomos para Chapecó. Mas nós saímos um dia antes para podermos achar onde é que era a congregação, a casa desse irmão, que é onde tinha a reunião. Aí chegamos em Chapecó, pedimos informação na rodoviária para um guarda, ele nos orientou, aí tomamos um táxi e fomos até lá. Achamos a casa do nosso irmão, conversamos com ele e aí retornamos pro hotel. Aí ficamos aquele dia lá, pousamos, no outro dia fomos na reunião. A reunião era à noite. Conversamos com o pastor, contamos o tempo que nós éramos ouvintes do programa Hora Milagrosa. E aí ele disse: vocês podiam ficar, assistir mais a outra reunião, que eram 2 reuniões. Ficamos, assistimos as 2 reuniões. Aí viemos embora. Aí foi quando nós começamos a conhecer realmente como é que era a Igreja Apostólica. Eu comecei a ouvir o programa lá no interior de Faxinal das Guedes. Os primeiros programas que nós ouvimos, procuramos onde que tivesse um ponto de localização de reunião, seria Chapecó. Fomos numa reunião em Chapecó. Lá, aí já tinha mais irmão daqui, lá um ano mais ou menos a gente participou lá nas reuniões. Lá por 1975 teve a primeira reunião lá em Entre Rios. Aí foi quando nós começamos a frequentar em Entre Rios. As reuniões em Entre Rios, quando começou também, foi na casa do irmão Ditão, Benedito Ribeiro Elautério, e as reuniões eram a cada 30 dias. Aí fomos na primeira reunião e aí, assim foi frequentando lá. A cada 30 dias nós ia na reunião, participava e a gente já começou a participar do coro lá também. Logo mais adiante teve início do coral, a gente começou a participar do coral lá. Lá por 1980 nós viemos morar na cidade, aqui em Xanxerê. E aí nós morando aqui, já eu com a minha família, o nosso irmão Rufino Correia Leite também com a família dele. Aí começamos a levantar a ideia de nós ter uma congregação, ter uma reunião aqui na nossa cidade. Aí foi quando nós começamos, se reunimos
um determinado dia que nós estávamos indo para frequentar em Chapecó, porque daí nós estávamos morando aqui em Xanxerê, ficava mais tranquilo para nós ir para Chapecó. No ônibus, quando nós estávamos indo, se deslocando de Xanxerê para Chapecó, comecemos a conversar com os irmãos. O irmão Fermino Cardoso, a Riqueta também estava com a família. Aí começamos a conversar a respeito de nós pedir uma reunião para Xanxerê. Aí foi quando nós fizemos uma carta anotando o nome de todas as pessoas e entreguemos para o pastor na reunião em Chapecó. Deu em torno de umas 40 pessoas na lista. Foi eu que elaborei a lista e entreguei no envelope para o pastor levar para a direção da igreja, para o nosso santo irmão Aldo, a missionária Odete, e avaliarem a reunião aqui. Nós, na época do irmão Luiz, ali a turma do irmão Riqueto, do irmão Rufino, do irmão, todos nós ali, daí combinamos aqui para ter uma reunião que Xanxerê. Logo em seguida já tivemos o retorno. A resposta que era para nós arrumar um local para termos a reunião. Aí se mobilizemos tudo para nós arrumar um local. Foi quando nós arrumemos lá no bairro Colato um porão, ali para as proximidades da garagem da prefeitura. Arrumemos um porão e fizemos um contrato por 90 dias, que do início também as reuniões eram de 30 em 30 dias. Não era reunião semanal e nem quinzenal, era cada 30 dias havia reunião. Então durante esses 90 dias tivemos 3 reuniões lá. Mas como ali era alugado, o espaço também era pequeno, aí surgiu uma oportunidade lá, o irmão Rufino cedeu a casa dele. Levamos a conhecimento de novo do nosso irmão Aldo, da direção da igreja, a reunião que era do bairro Colato ia passar para o bairro Vila Sésamo, na casa do senhor Rufino Correia Leite. Imediatamente tivemos a resposta que podia passar para lá. Aí tivemos ali há vários meses a reunião na casa dele e foi o número de pessoas visitantes e pessoas que foi aumentando muito grande, o número foi grande que aumentou. Então nós começou a preocupar nós, que a casa dele já estava se tornando pequena e o ambiente já estava se tornando impróprio para reuniões. Nós tínhamos que tomar uma providência de termos um salão próprio. Mas daí já surgiu a oportunidade de nós construir um salãozinho lá em cima, lá, inclusive no terreno do irmão Rufino, lá no Vila Sésamo. Foi quando o nosso irmão Rufino Correia Leite falou para nós: eu cedo o meu terreno aqui do lado da minha casa para fazer uma igreja, para fazer um templo. Aí se reunimos, nós os irmãos aqui, o irmão Graciliano Riqueta, o irmão Fermino, a família dele, e nós da nossa família, o nosso irmão Rufino, se reunimos e fizemos uma igreja ali, fizemos um templo. O templo era pequeno, não era grande. Era uma casa, fizemos de 5,5 por 6, as instalações sanitárias tudo fora do templo, ficou tudo na parte de fora. Mas enfim, ali já deu para acomodar bem mais o povo. E foi aumentando. As reuniões com mais pessoas foram aumentando. Aí já teve o coral, já teve a nomeação de obreiros, o irmão Fermino de obreiro. Eu também já passei a servir como obreiro na igreja. E foi aumentando. Uma vez deu um vendaval lá em cima, lá, né? Derrubou um pedaço da beirada da casa. Daí eu disse, agora eu vou ter que ajudar a igreja por causa que a mãe e o pai, né? Eram da igreja, os dois. Peguei e ajudei de novo. Ajudei a igreja, foi funcionar de novo, tudo, né? Depois já coloquei a beirada lá, né? Certinho. E daí ele foi indo, né? Foi modificando, foi melhorando todas as coisas, né? Eu deixei da irmã Lau, tocar violão. E diz, Arlindo, você podia emprestar aquele violão, né? Eu não empresta. É para a igreja, pode pegar e levar para a igreja, que é bem aprovado, né? Daí peguei e dei o violão para a igreja, dei aquela caixona de som bem caprichada para a igreja, né? Eu disse, isso aí, né? Para mim não faz falta. E mais ajudado eu sou ainda pela igreja, né? E eu não era da igreja, mas eu ia ajudando, eu gostava de ajudar. Iluminação de luz, tudo, eu ajudei a colocar tudo. E a madeirama, né? Para fazer a igreja, o irmão Riqueta que deu. Trouxe lá de baixo, trazia com a tobata velha lá, trouxe umas 5, 6 cargas de madeira com a tobata velha dele. Trouxeram lá no bairro Vila Sésamo, lá, para fazerem a igreja. Foi desmanchada a parte da casa da finada avó, trouxeram ali para arrumar lá, e ali foi indo, né?
Vamos construindo. E ali foi indo, e olha, ficou uma igreja bem bonitinha. Tia. Aí fiquemos por 5 anos lá. Aí depois, como era lá, era meio dificultoso também para chegar até lá, né? O frequentador foi aumentando, o pessoal. Aí já começamos a se preocupar de nós ter que comprar um terreno para fazermos em outro local, porque ali já estava difícil, já estava muito pequena o ambiente e era um pouco retirado da cidade. Era como o bairro Vila Sésamo é um bairro bem retirado daqui, né? Dificultava bastante até para os pastores e para as pessoas que vinham mais de longe. Na época, os meios de transporte eram pouco, tinha muita gente que vinha a pé, outros vinham a cavalo, outros de bicicleta. Então nós pensamos de mudar a congregação para mais perto do centro. Foi quando surgiu a ideia que o nosso irmão Nereu Lemes ofereceu meio terreno dele para nós comprar, para construirmos um outro novo templo. E aí foi quando nós, lá por 1985, compramos, fizemos negócio, o irmão Norato, o irmão Amadeus, o irmão Luciano, vários irmãos aqui já estavam morando aqui no bairro Bagatine. Se reunimos e compramos o terreno do irmão Nereu. Com a compra do terreno, legalizamos, documentemos a escritura, tudo, levemos a conhecimento da direção da igreja para nós termos o salão ali. Foi quando o nosso Santo Primaz autorizou nós fazermos o templo ali para nós. Aí então fizemos aquela construção, também não era muito grande, era um templo de 110 metros quadrados, mas já acomodava um bom número de pessoas. Eu tinha comércio, não era puxar fruta, puxar coisa com a Kombi, eu tinha uma Kombi, então eu trabalhava durante a semana puxando o que precisava puxar, e no fim de semana eu puxava material para a igreja. O irmão Luiz era o nosso carpinteiro, pedreiro, trabalhava na Sadia, e no final de semana ele trabalhava de pedreiro, e nós ajudávamos ele acompanhando o serviço até chegar o final da obra. E assim aconteceu. E aí nós tivemos, concluindo a obra ali, né, 1986 por aí, pedimos para inaugurar o novo templo. Aí foi quando o pastor Sólio esteve aqui para ver o salão novo, ele fez as averiguações, achou muito bom, muito bonito, e nós pedimos para ele: pastor Sólio, o senhor fala para o irmão Aldo se nós merecemos ter uma Santa Comunhão na inauguração do nosso novo templo aqui. Eu prometo a vocês que eu vou falar com o irmão Aldo. Assim que eu chegar em São Paulo, eu já vou conversar com ele e vou passar o recado dos irmãos para o nosso primaz. Naquela semana mesmo, nós já tivemos a resposta. O pastor Sólio ligou pedindo para mim entrar em contato com ele para marcar. Então foi marcado a inauguração o dia 10 de dezembro de 1986. Foi quando veio a celebração da Santa Comunhão, veio o Coral de São Paulo, veio um micro-ônibus, trouxe 22 pessoas, veio no micro-ônibus, o pastor Sólio, ele que serviu a Santa Comunhão para nós. 1.297 pessoas que tomaram a Santa Comunhão naquela oportunidade. Inclusive a festa da Santa Comunhão deu um povo muito lindo. E não tinha mais sacolas salvas para a gente passar, para pegar as ofertas. Combinei com as irmãs, digo, vamos pegar chapéu, uma bandeja, alguma coisa, e não vamos deixar de pegar o dinheiro. Sei que fiquemos muito felizes com a ajuda que todo mundo nos ajudou na Santa Comunhão, e inclusive daí bastante povo, muita gente, 1.000 e poucas pessoas, banho, tudo pouco, o espaço para acomodar esse povo, mas afinal a gente tem muito amor e carinho pelo ser humano. Eu convidei uma turma que veio até de São Paulo, uma porção de coristas. O que eu pude fazer de carinho e amor por eles, eu fiz. Tivemos uma oferta também, 10.980, que foi a oferta que deu naquela oportunidade. Então tivemos uma Santa Comunhão com início às 11 horas da manhã, terminou lá por volta das 5 horas da tarde. Ficamos ali nesse templo até 2007. Nós permanecemos ali. Mas no decorrer desse período, de 1986 até meados de 2000 e pouco, nós sempre se preocupando em
aumentar, porque a frequência estava muito grande e o nosso salão estava pequeno. Então foi quando nós tivemos a ideia de comprar esses 2 terrenos aqui em frente, do lado de cima, que era do templo antigo. Compramos esses 2 terrenos aqui. Aí fomos atrás do dono do loteamento, ele fez umas condições boas, compramos esses dois terrenos. E ficou um período muito longo aqui que nós não... só os terrenos que nós não podia construir na época. Foi quando aí dos anos 2000, 2003, 2004, aí nós começamos a se reunir e sentar com um grupo de irmãos e trocar ideia a respeito de nós fazermos um novo templo. E então nós tínhamos nossas ideias, naquelas nossas conversas, nós se reuníamos em casa, na casa dos irmãos, e nós sempre conversando, vamos fazer um novo templo. Mas nós queremos fazer um templo que realmente represente a Igreja Apostólica aqui em Xanxerê. 2007, nós levamos a conhecimento do nosso Santo Irmão Aldo que realmente nós ia construir. Aí veio o pastor autorizado, que ele era responsável pelas obras, veio aqui e marcou uma reunião, que o irmão Aldo tinha autorizado a construção do novo templo. Aí terminando aquela reunião, aquela conversa que nós tivemos com o pastor, nós se reunimos, um grupo de irmãos, umas 7, 8 pessoas, o irmão Neri Branco de Miranda, o irmão Carlos Branco de Miranda, eu, mais o meu irmão, o Nilson Míticos, mais o João, teve nós as 8, 10 pessoas. Se reunimos com o pastor para nós tratar definitivamente do âmbito da construção. Aí foi quando ele perguntou: sim, vocês já têm algum valor em caixa para começar a obra? Falamos, nós não temos nada mesmo em caixa. Vocês já têm um projeto, têm uma base do que vocês vão fazer? Também não temos nada. Ele até brincou com nós, né? Ele disse: mas vocês querem construir um novo salão? Pelo jeito que eu vejo, vocês querem construir um enorme no salão. E não tem dinheiro, não tem projeto, né? Aí foi o que nós falamos. Nós só queríamos que o irmão Aldo autorizasse a nós construir. Que no decorrer do tempo nós vamos realizar essa obra e nós vamos se unir. Então foi no decorrer daquela hora ali, né? Nós já começamos a trabalhar. E como eu não falei lá no início, mas vou citar agora, quando começou as reuniões aqui em Xanxerê, lá no bairro Colato, foi no mês de maio. E nós já estávamos ali naqueles dias que nós tivemos essa reunião, já nos dias do mês de maio. Então nós decidimos de começar a obra o dia 15 de maio de 2007. Foi quando nós começamos a obra do novo templo aqui. Para questão de um marco de história da congregação, de quando começou a Igreja Apostólica aqui. Então, amados irmãos, foram praticamente 2 anos de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, muito trabalho mesmo. Uma união mútua de todos os irmãos que participaram conosco, eram os irmãos, as irmãs, era uma família unida. Só se falava em vamos construir, vamos acabar a obra e que nós queremos construir, fazer esse salão e termos a presença do irmão Aldo. Durou em torno de 17 meses a construção. Aí quando nós já praticamente acabando a obra pronta, nós tivemos algumas reuniões aqui no novo templo para questão até de nós vermos como é que estava a nossa, vamos dizer, a união, a alegria do povo. Foi quando nós fizemos uma festa de Natal e uma festa de final de ano. Para mim dizer para os irmãos, nós fizemos não estava bem terminado ainda. Deu em torno de 400 pessoas nessa festa de Natal que nós tivemos. Não tinha piso, tinha só a brita, né? E fiquemos muito felizes. Aí fizemos a reunião de passagem de ano, a reunião de Natal, fizemos uma festa muito linda. Naqueles dias já fomos para a fase final da obra. Concluindo isso tudo, a igreja já estava praticamente pronta. Aí decidimos nós de levarmos e entregar nas mãos do irmão Aldo a chave para ele marcar a data da inauguração. Foi quando nós tivemos uma reunião aqui no sábado, à noite, e um pastor vindo de São Paulo, escalado para fazer a reunião, e nós assistimos àquela reunião, gravemos a reunião, e aí após o término da reunião nós viajamos para São Paulo, fomos um grupo de irmãos. Eu,
o irmão Neri, o irmão Carlos Branco de Miranda, o Itamar Lemes e foi o João Branco de Miranda, e fomos para São Paulo para nós entregarmos a chave para o irmão Aldo marcar a data da inauguração. Chegando lá, a Efigênia nos recebeu e ela disse: o irmão Aldo vai falar com vocês, vai receber vocês. Amados irmãos, para nossa surpresa, lá por volta de umas 00:30, por aí um pouco mais, um pouco menos, o irmão Aldo recebeu nós para nós tratarmos desse assunto da inauguração do novo templo. Sempre para ele: irmão Aldo, nós viemos aqui agradecer ao Senhor pela proteção, o amparo, a união, a fraternidade, o desenvolvimento, tudo aquilo que nós realizemos para nós aprontarmos esse salão. E aqui está a chave para o senhor marcar a data da inauguração. Aí o irmão Aldo ficou muito feliz e agradeceu todos nós, colocou a mão dele nos nossos ombros e ali nós botamos a rodar o vídeo e ele assistindo. Ele assistiu, amados irmãos, todos o vídeo desde o início, quando começou a terraplanagem, desde as primeiras estacas que foi batido, até o término da obra e até a primeira reunião que foi feito com a igreja pronta. E ele a todo instante, assim, ele assistindo aquele vídeo, e ele virava e olhava para nós. Ficou muito lindo, ficou muito lindo. Ficou muito lindo a minha congregação de Xanxerê. O irmão Aldo disse para nós: eu e a Santa Rosa, Jesus e Maria Santíssima, ficamos muito felizes de tudo que os irmãos fizeram. E o mais importante é que Jesus, Maria Santíssima e a Santa Rosa ficaram muito contentes, muito felizes com os irmãos, devido à união. A união que os irmãos tiveram durante esse período desses 2 anos de obra. E que Jesus e a Santa Rosa e Maria Santíssima, com Deus o nosso Pai, e eu, irmão Aldo, palavra dele, vamos ajudar muitos irmãos. Os irmãos vão receber muitas recompensas por esse esforço, essa maravilha que os irmãos realizaram lá na congregação de Xanxerê. Irmãos, e eu vou lá inaugurar. Os irmãos podem me dizerem quando é que os irmãos querem que eu vá lá. O Senhor é que vai definir a data de inauguração. Então ali nós se despedimos do irmão Aldo e ele deu a bênção dele para todos nós e viemos embora. Já durante a semana, no meio da semana, mais ou menos ali, né, a irmã Efigênia ligou para nós e disse assim: o irmão Aldo marcou a data da inauguração do templo de Xanxerê. Então foi marcada por dia 14/11/2009, onde nós tivemos a realização da Santa Comunhão, com a presença do irmão Aldo, a presença de autoridades, prefeito, vereadores, empresários. No final de novembro de 2009, quando eu era prefeito municipal de Xanxerê, juntamente com minha esposa, fui convidado pelo Neri da Revestim e também pelo Míticos para participar do evento de inauguração da Igreja Apostólica. Lá estava para nos recepcionar o irmão Aldo, vindo de São Paulo. Foi um momento de muita energia, muita fé, muita devoção a Deus e, sem dúvida nenhuma, para Xanxerê, após a inauguração daquela igreja, Xanxerê teve um conforto espiritual muito grande para toda aquela região e para todos os cidadãos. Foi uma conquista para o povo de Xanxerê. Naquele dia tive a oportunidade de ser recebido pelo irmão Aldo, isoladamente dentro de uma sala, de forma particular, onde tivemos uma conversa muito importante, uma conversa que realmente demonstra que o irmão Aldo é uma pessoa dotada de capacidade espiritual muito forte. E ele trouxe para nós uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, mas acima de tudo uma palavra de fé, onde nos trouxe força para continuarmos o trabalho frente à comunidade de Xanxerê. É um orgulho fazer parte dessa história. Vizinhança da igreja, todos participaram, todos tiveram a oportunidade de cumprimentar o irmão Aldo. Foi momentos muito felizes, né? Passou de 3.000 pessoas, né, que tomaram a Santa Comunhão.
Mas ainda mais eu quero dizer para os irmãos, nós temos uma curiosidade que desperta em muitas pessoas, que até no início, quando nós começamos a construção, nós perguntávamos o que significava as 3 torres. A torre mais alta e as 2 da lateral são menor. Nós tivemos uma criatividade com o arquiteto, que ele nos perguntou, durante a nossa conversa com o engenheiro e o arquiteto, qual era a forma que nós se apresentarmos na igreja. Então nós falamos para ele, a nossa do Ministério dos Obreiros é casaco e paletó. Significa o paletó do obreiro e a gravata. Janelinha que tem na torre significa os botões do paletó. Então essa é uma curiosidade que muitas pessoas perguntam. Então foi uma criatividade muito ilustre do arquiteto que criou, significando o ministério da igreja. Os obreiros, o paletó e a gravata, é esse o significado. Agradecer a presença de todos os irmãos que tiveram nessa oportunidade durante todo esse período. Nós começamos a congregação aqui em Xanxerê e até o presente momento. São anos de vitória, de muita glória, e estamos aí felizes comemorando essa data muito importante, que todos possam participar, comemorar com muito júbilo, amor em seus corações, e que seja por muitos e muitos anos da nossa congregação aqui em Xanxerê. O meu muito obrigado e a paz do Senhor a todos.